Como exatamente você fortalece a sua coluna? Para você que acabou de chegar aqui, eu sou Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada em tratamentos de dores musculoesqueléticas e criadora do programa Movimento Vencedor. Primeiro ponto que você precisa entender a respeito de fortalecimento da sua coluna. Fortalecer a coluna é a cereja do bolo. Antes disso, vem uma série de etapas que, se você não contemplar adequadamente, as chances são de que você, em um quadro de dor, por exemplo, não consiga ter um bom resultado no seu trabalho de fortalecimento. Por que isso acontece? Porque a nossa coluna, para que ela consiga fazer um trabalho efetivo de fortalecimento, ela precisa que todo o sistema de condução elétrica esteja íntegro, que ele esteja funcionando, que o fluxo que sai do seu cérebro, que é a ordem para fazer qualquer tipo de movimento que exija mínima força, ele precisa de que todo esse trajeto esteja funcionando adequadamente para que eu consiga fazer tanto movimentos finos quanto movimentos utilizando cargas específicas. É muito frequente quando você tem uma fraqueza repentina, que você tem dificuldade de abrir uma maçaneta, que esse problema não seja em função de fraqueza muscular, que seja em função de um problema dessa condução elétrica, de meios bioquímicos que saem do seu cérebro e chega ali na contração muscular. Bom, vamos entender isso e calma, eu vou te ajudar. Fica tranquilo, nós vamos chegar no final desse vídeo entendendo o que a gente precisa percorrer, o caminho que a gente precisa percorrer para poder trabalhar a força na coluna. Então, dado essa informação, que nós precisamos ter uma integridade de condução elétrica, que é feita através dos nervos da coluna, nós precisamos entender que as articulações, elas movimentam devagar, movimentam de uma maneira intensa, movimentam de uma maneira quando você dá impacto para ela, e ela precisa dessa fluidez de movimento para que você tenha fluidez desse impulso elétrico. E ali é um ponto crucial, porque boa parte das pessoas, principalmente que me procuram como fisioterapeuta, normalmente é nessa articulação, é nesse ponto, é ali em alguma saída dessa raiz de nervo que existe um problema. Primeiro, precisa então resolver esse ponto ali articular para que você então consiga recuperar a habilidade de fazer força periférica. Sem isso, está fadado a repetir crises, treino ineficiente, um treino desgastante, um treino que não vai te dar os resultados que você precisa. Solucionou essa parte. Vamos supor que você está conseguindo movimentar o seu corpo minimamente com tranquilidade. Aí você começa a trabalhar a força muscular. Você sabe qual é a maneira mais eficiente de trabalhar força na coluna? É sustentar a postura. Sustentar ao longo do dia sua postura exige mais demandas musculares das suas articulações e músculos do que você fazer várias repetições utilizando movimentos com carga na sua coluna. Então, isso mesmo, trabalhar o dia inteiro ou colocar atenção no foco postural, distribuir as cargas de maneira adequada para uma boa postura, te ajudarão assim ficar mais forte em relação à sua postura, ter mais atitude, ter mais postura e ação antigravitacional da musculatura própria da coluna. É muito interessante a gente aprender que os músculos da coluna predominantemente são músculos antigravitacionais, ou seja, eles estão ali para te manter reto, para te manter a coluna mais alinhada, para não te deixar sucumbir à gravidade, para não te deixar ficar numa posição relaxada o dia todo, para que você tenha então uma respiração melhor, para que o seu olhar fique no horizonte, não para baixo, para que você tenha o seu peito mais aberto e o seu corpo, suas costas mais retas.
Então, essa é a função desses músculos que estão ali na coluna, exercendo um papel magnífico de sustentação. Então, esse é um dos principais pontos para você ter força na sua coluna. Segundo ponto, força na coluna pressupõe que você também tem uma condição de propriocepção e consciência corporal para que você aplique exercícios da maneira correta, utilizando sim a coluna. Existem exercícios que você pode usufruir 20% ou 80% do exercício, conforme o jeito que você aplica essa técnica. Tem uma série aqui no meu canal que eu vou deixar linkado para vocês aqui no vídeo, que é uma série chamada Coluna Forte. Nessa série você vai entender tanto como você utiliza exercícios de reforço postural, exercícios de isometria, utilizando a sua consciência corporal a favor de recrutamento dessa musculatura da coluna da maneira mais adequada possível, para que você tenha o máximo de benefício para as suas costas. E claro, em um último tópico, existem os exercícios de reforço muscular, utilizando algumas repetições para aplicação dessas técnicas. Também muito interessantes, tem a sua função, principalmente tem uma função de ampliar todas as capacidades que você adquiriu e que você vem crescentemente desenvolvendo. Então, esses 3 trabalhos que eu falei, tanto o trabalho postural, quanto o trabalho isométrico, quanto o trabalho de força concêntrica, tá? E até mesmo força excêntrica, isso é um assunto para um outro vídeo. Caso você tenha interesse em saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente traz mais conteúdo sobre. Esse é um crescendo que você pode fazer isso em uma sessão de exercícios ali, utilizando uns 20 minutos e trabalhando a integridade desses movimentos terapêuticos, muitas vezes, mas também de reorganização, de melhoria, de qualidade, de qualificação, que vai reverter em benefícios em todos os tipos de treinamentos que você for fazer aí no seu dia a dia. Seja um treinamento de hipertrofia, seja um treinamento aeróbico, seja um treinamento qualquer que você escolha fazer no seu dia a dia aí, na sua preferência em termos de exercício. Ficou com alguma dúvida? Você tem aí alguma questão em relação ao trabalho de força para a coluna? Deixa aqui nos comentários que a gente responde e amplia a ideia aí para vocês, tentando ajudar vocês a ter mais resultado e ter mais benefícios em relação à sua coluna. Por hora eu fico por aqui. Deixe o seu like se você gostou e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!